Polpa de fruta não necessita do símbolo do CIF? Tem algum lugar que explica o porquê? Não, polpa de fruta não precisa de CIF, porque CIF é Serviço de Inspeção Federal e os serviços de inspeção servem apenas para produtos de origem animal. É por isso que polpa de fruta não precisa, nem polpa de fruta, nem nenhum outro alimento que não seja um produto de origem animal, tá bom? Então é por isso, os serviços de inspeção são apenas para produtos de origem animal. Você consegue saber mais sobre isso no RISPOA, Decreto 9013? Decreto 9013 de 2017. Lá você vai entender melhor, mas é por isso, porque CIF é só para produto de origem animal. Os serviços de inspeção, em geral, são para produtos de origem animal, tá? A carne in natura necessita da tabela de informação nutricional no rótulo? Depende. Carne in natura que não tem nenhum outro ingrediente, se ela não tiver adição de nenhum outro ingrediente que modifique de forma significativa a composição nutricional dela, não precisa, tá? Porque carne in natura, congelada, resfriada, ela é uma exceção da RDC 360, que é a legislação que trata de rotulagem nutricional. Então, por isso que não precisa. Agora, se essa carne for alterada, se a composição nutricional dessa carne for alterada, porque você temperou, por exemplo, e aí aumentou a quantidade de sódio, ou porque você temperou e aí tinha açúcar no tempero, você passou algum óleo, alguma coisa assim, se você alterou a composição nutricional dessa carne, aí ela passa a precisar, tá? Essa regra ela não tá tão explícita hoje em dia na legislação, mas ela fica muito melhor explicada na nova legislação de rotulagem nutricional. As novas legislações já estão em vigor? Não, mas acontece que hoje já funciona dessa forma. É que na nova legislação isso fica melhor explicado. E falando ainda, então você precisa entender o que é essa sua carne in natura. É só um pedaço de carne? Se for só um pedaço, tipo uma picanha in natura, não precisa. Agora, uma picanha temperada com ingredientes que alterem de forma significativa, aí sim. Quando a tabela nutricional é obrigatória? Basicamente em todos os alimentos. É que existem algumas exceções, então você precisa ir lá na RDC 360 de 2003 e ver onde aquela legislação não se aplica. Em todos aqueles alimentos que está escrito ali que não se aplica, é porque não precisa de tabela nutricional. Do resto, tudo precisa. Eu achei essa pergunta aqui muito interessante, porque eu sempre falo que eu normalmente não faço só tabela nutricional, mas nunca tinham me perguntado isso. Então, quando o cliente pede só a tabela nutricional, você faz propaganda para fazer o rótulo completo? Eu não diria que eu faço propaganda, tá? Porque eu não falo, não vou fazer só tabela nutricional, porque precisa fazer o rótulo completo, porque o rótulo completo é maravilhoso e tal. Então, eu não faço propaganda. Mas eu tento primeiramente entender por que aquele cliente, né, aquele potencial cliente tá me pedindo só uma tabela nutricional. Então, naquela conversa que a gente tem mesmo antes, que, enfim, você precisa entender o serviço que você vai fazer, né? Precisa ter essa conversa antes até de mandar uma proposta. Então, eu tento entender por que ele tá querendo só tabela nutricional. Porque pode acontecer duas coisas. Por exemplo, eu falo que raríssimas vezes eu faço só tabela nutricional e recentemente eu fiz um trabalho assim, esse ano. Eu fiz um trabalho que era só de tabela nutricional. Mas por quê? Porque conversando com o cliente, eu entendi que ele estava passando por uma reformulação do produto dele. Então, ele já tinha um rótulo, mas ele estava alterando o produto dele, ele estava trocando alguns ingredientes e mexendo na quantidade dos ingredientes. Na verdade, ele não estava trocando os ingredientes, ele estava trocando os fornecedores dos ingredientes que ele já usava e estava também alterando a quantidade daqueles ingredientes na receita. Então, ele estava trocando essas receitas.
E aí eu entendi, falei, bom, ele realmente não precisa de um rótulo completo. Ele precisa somente da tabela nutricional, porque ele só tá fazendo uma alteração de composição. E na época, a legislação de nova fórmula até nem estava em vigor ainda. Mas mesmo assim, eu falei pra ele, olha, eu entendo o serviço que você precisa, só que assim, o fato de você trocar de fornecedores, por mais que sejam os mesmos ingredientes, pode alterar algumas outras informações. Então, assim, você pode ter uma alteração nos alergênicos, por exemplo, porque você pode... No fornecedor A, ele tem contaminação cruzada com XYZ. No fornecedor B, ele pode não ter nenhuma contaminação cruzada ou ter contaminações cruzadas diferentes. Então, isso pode alterar os seus alergênicos. Ele usava o ingrediente que era o ingrediente composto. Então, eu falei, às vezes a composição desse ingrediente é diferente. A gente vai precisar mexer na sua lista de ingredientes. Ele estava alterando as quantidades, mas a ordem mesmo da receita, se a gente pegasse a receita em ordem decrescente, continuaria a mesma. Então não precisaria mexer nisso na lista de ingredientes. Mas o ingrediente composto do fornecedor A era diferente do ingrediente composto do fornecedor B. Então a gente vai precisar abrir essa lista de ingredientes e mudar os ingredientes que estavam ali dentro. Então eu expliquei tudo isso pra ele, eu expliquei que não é porque ele tá só trocando o mesmo ingrediente e mudando só a quantidade que isso ia impactar só na tabela nutricional. Então eu expliquei pra ele, eu falei, eu entendo que você não precisa de um rótulo completo. Eu falei, se você quiser, inclusive, já que eu já vou mexer no seu rótulo, eu posso fazer uma revisão de tudo, né? E aí eu olho tudo e corrijo todo o seu rótulo. Aí ele falou, não, agora não, porque não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu falei, ok. Mas então, assim, não tem como eu olhar só para a tabela nutricional. Eu preciso pelo menos olhar para sua lista de ingredientes, para os seus alergênicos, para a questão do glúten, porque o produto dele era sem glúten e dependendo da contaminação cruzada poderia ter que mudar isso também. E falei, algum alerta que precise fazer por causa do ingrediente novo, então eu vou olhar para tudo isso é importante. E aí ele entendeu que realmente precisava de tudo isso, que realmente as alterações que ele ia fazer no produto dele iam impactar nessas outras questões. E aí eu mandei o orçamento para fazer toda essa revisão, que na verdade não mudou muito, porque era bem simples, na real o produto dele tinha poucos ingredientes e não era uma coisa muito trabalhosa. E aí mas eu cobrei por esse serviço, para recalcular a tabela nutricional dele, adequar a tabela nutricional, fazer essa revisão dos ingredientes e dos alergênicos. E aí ele topou, porque eu expliquei a necessidade daquilo. Eu não fiz uma propaganda, entendeu? Eu expliquei e ele entendeu, entenderam? E mudava, inclusive. Porque realmente o ingrediente composto do fornecedor A era diferente do ingrediente composto do fornecedor B. Então a gente realmente precisou mudar isso na lista de ingredientes. Eu acho que alergênicos não mudava nada e teve uma alteração na tabela nutricional mesmo, uma alteração de valores significativa. Então foi isso, aí eu fiz tipo só a tabela nutricional, não foi, mas não foi o rótulo inteiro. Então eu tento entender, porque às vezes a pessoa tá indo atrás de você pra fazer só tabela nutricional, porque ela acha que ela só tem que fazer tabela nutricional, que o resto do rótulo ela pode fazer de qualquer jeito e que só a tabela nutricional que precisa de um profissional pra fazer. Então, a hora que você vai conversando e entendendo que na verdade é só uma falta de informação da pessoa, você consegue explicar pra ela o que é rotulagem e que ela não precisa fazer só a tabela nutricional, ela precisa fazer um rótulo completo, porque ela vai ser cobrada por esse rótulo de forma geral. Ou então você vai ver que ele já tem um rótulo completo e ele só mudou a receita dele mesmo, e aí por isso que ele precisa só da tabela nutricional. E mesmo assim, mudar a receita não impacta só na tabela nutricional. Então é questão de entender a situação e conversar com o seu cliente ou potencial cliente e explicar pra ele tudo que precisa ser feito da forma mais didática, mais clara e mais direta possível, pra que ele entenda e aí tome a decisão se ele vai querer fazer tudo, se não vai, daí. E você também tome a decisão se vai querer pegar esse serviço ou não. Aí é da conversa, é de entender mesmo. A informação de lactose é obrigatória para todos os rótulos? A informação de lactose não é obrigatória para todos os rótulos, não. Depende da composição do produto e da quantidade de lactose, tá? RDC 136 da Anvisa.
As empresas já podem começar a usar as embalagens com as informações da nova legislação? Não, só outubro de 2022. Em uma hamburgueria artesanal onde são feitos hambúrgueres e maionese com ovos, qual tipo de rotulagem pode ser utilizada? Depende, você está comercializando esse produto é feito lá para ser consumido lá, você está comercializando ele fora da hamburgueria. Muitas coisas precisam ser entendidas aí nessa história para falar que tipo de rotulagem precisa ser feita. Para trabalhar com rotulagem, precisa ter um curso superior? Pois é, né? É complicada essa história, viu? Porque eu penso assim, tá? E aí isso não é uma verdade absoluta, mas é a forma como eu entendo. A partir do momento que fazer rótulos é uma atribuição de diversas profissões, eu entendo que você precisa ter uma dessas profissões para que possa fazer rótulo. Mas já vieram me perguntar isso, e o que eu sempre digo é: entre em contato com a vigilância sanitária da cidade onde você mora ou da cidade onde você vai prestar esse serviço. Por quê? São eles que vão te fiscalizar. Então, assim, se a vigilância sanitária da sua cidade falar sim, você pode fazer rótulos sem ter um curso superior desde que você entenda de rotulagem, aí você pode fazer, porque são eles que vão te fiscalizar e você já teve esse respaldo. Agora, se eles falarem que não, aí não, tá? Por que eu te falo isso? Porque eu entendo que não, tá? Eu particularmente entendo que não. Mas já aconteceu de uma pessoa vir me perguntar se ela podia entrar no meu curso Vida de Rotulagem sem ter curso superior. E eu falei pra ela, olha, qualquer um pode entrar no Vida de Rotulagem. Você pode nem trabalhar com isso, mas querer aprender sobre rotulagem. Eu vou te impedir de entrar no curso? Não, você pode fazer. Mas eu falei pra essa pessoa, falei, olha, você pode entrar, mas eu não sei se você vai poder atuar na área, porque você não tem um curso superior, você não é um profissional da área de alimentos. Ou um profissional capacitado para trabalhar na área de alimentos, porque você não é um profissional, digamos assim, né? Você não tem um curso técnico, um curso superior, enfim. Aí essa pessoa me falou assim, mas sabe o que é, Aline? Eu já trabalho em uma indústria de alimentos, eu já tenho algumas responsabilidades aqui dentro, e surgiu uma oportunidade para cuidar dos rótulos, eles precisam de alguém para cuidar dos rótulos, e eu queria me candidatar, porque vai ser, tipo, melhor para mim, vão aumentar meu salário, enfim, né? Vai ser uma evolução na minha carreira. Aí eu falei essa mesma coisa pra pessoa. Falei, ó, então faz assim. Liga na vigilância sanitária da sua cidade, já que é para trabalhar numa empresa específica. Liga na vigilância sanitária da sua cidade, explica a situação, fala, olha, eu sou fulano de tal, trabalho na empresa tal, hoje eu faço isso e isso, eu não tenho formação, não tenho curso superior, mas eles estão precisando de alguém para cuidar dos rótulos. Posso ser eu? Posso ser a pessoa responsável por fazer os rótulos? E aí, lá na vigilância sanitária da cidade dessa pessoa, falaram que sim, porque ela não era a responsável técnica da indústria, entendeu? E a indústria tinha um responsável técnico que seria, tipo, responsável por ela, mais ou menos isso, porque o responsável técnico, teoricamente, seria responsável por validar aqueles rótulos que ela estivesse fazendo. Então a vigilância sanitária falou que ela não poderia ser responsável técnica da indústria, mas ela poderia sim ser a pessoa que desenvolveria os rótulos. Então aí ela entrou no curso e aí conseguiu lá a vaga dela e trabalhar. Mas assim, é muito do caso a caso, sabe? Então por isso que eu não vou falar aqui pra você que pode. Eu sugiro que você entre em contato com a vigilância sanitária da sua cidade ou da cidade pra onde você quer prestar esse serviço e pergunta se pode. Se a vigilância deixar, são eles que vão te fiscalizar mesmo. Aí eles já deixaram, beleza. Aline, existe uma tolerância para a diferença de duas rotulagens com a mesma receita? Então, não uma tolerância de diferença para duas rotulagens com a mesma receita. Existe uma tolerância da informação nutricional. Então, hoje você pode ter uma diferença de 20% para mais ou para menos. Então, se pegar o seu produto, fizer uma análise em laboratório e der que você tem 100 calorias por porção, na sua tabela pode estar 120 ou pode estar 80, ou algo entre isso, tá? Mas não tem isso. A mesma receita pode ter diferenças na rotulagem.
Não, né? Mas assim, tem esse limite de tolerância na informação nutricional. Isso tá na própria RDC 360, tá? Nossa, tem uma pergunta aqui dividida em 3, vamos lá. Com relação ao prazo de adequação às novas legislações nutricionais, as indústrias terão mais 12 meses. Isso significa que vamos poder fabricar e comercializar com os rótulos antigos ou apenas podemos comercializar o que já está no mercado no ponto de venda? Gente, que parte dessa pergunta que eu vou colocar? Eu vou colocar essa parte aqui. Inclusive, eu vou pegar a legislação, porque por acaso ela está aberta aqui, pra gente ver direitinho. Então, vai estar lá na RDC 429, né? Lá no finzinho dela, nos últimos artigos. Porque primeiro, não são as indústrias, tá? Depende do que você comercializa. Se você comercializa um produto que é B2C, né, que vai da indústria pro consumidor, daí sim você tem um prazo de mais 12 meses. Porque se você comercializa B2B, produto que é exclusivo para processamento industrial ou para serviço de alimentação, não tem esse prazo, tá? É o prazo da entrada em vigor. A hora que entrar em vigor tem que estar adequado já. Então não é assim indústria, depende para quem você comercializa. Mas vou entender aqui que você comercializa direto para o consumidor, que o seu produto sai da fábrica e vai pro mercado. Então, como que funciona? A legislação RDC 429 e N75 entra em vigor em 9 de outubro de 2022, certo? A partir desse dia está em vigor. Produtos que já se encontram no mercado na data de entrada em vigor tem um prazo de 12 meses para adequação, tá? Então, se o seu produto já existe, ele já está no mercado, ele já é comercializado, a partir do dia que essa legislação entrou em vigor, você tem um prazo de mais 12 meses para adequar. Ou seja, 9 de outubro de 2023. Até lá tem que estar tudo adequado. Aí, aqui no finalzinho, fala assim, ó. Os produtos fabricados até o final do prazo de adequação poderão ser comercializados até o fim do seu prazo de validade. Então, assim, ó, você pode continuar fabricando estes mesmos produtos que já existiam antes da legislação entrar em vigor, com os rótulos antigos, até o final do prazo de adequação. Então, se eu produzir, eu tenho um produto que hoje ele já tá no mercado, tá? Eu vendo um pão. Hoje esse pão já comercializo ele desde o ano passado, ele tá no mercado, tá vendendo super bem, tá maravilhoso. Então, o pão entra nesse prazo de adequação. Eu posso fabricar esse meu mesmo pão e colocar ele para ser comercializado com o meu rótulo antigo até 9 de outubro de 2023. E aí ele pode ficar lá no mercado para vender até o final do prazo de validade dele. Isso sim. Agora, eu não posso chegar no dia 10 de outubro de 2023 e colocar o pão com o mesmo rótulo. Os pães que vão chegar no mercado, que vão ser produzidos a partir de 9 de outubro de 2023, a partir de 10 de outubro de 2023, que é o final do meu prazo de adequação, aí sim já precisam estar com o rótulo todo novo. Tá? Então, para você entender como que vai ficar a sua situação mesmo, olhar para dentro da sua indústria e entender o que está acontecendo, vem aqui na RDC 429, leia o artigo 50, aí depois você pode pular tudo. Se for processamento industrial e serviço de alimentação, não, daí você tem que ler o parágrafo primeiro, tá? Mas se for, tipo, igual eu falei aqui, você faz um pão na indústria e ele já vai vender no mercado, você lê o artigo mesmo, 50, depois você pula pro parágrafo 4º dele, que aí você vai entender certinho a cronologia do rolê que você pode fazer. Mas você perguntou aqui, isso significa que vamos poder fabricar e comercializar com os rótulos antigos? Sim, até o final do prazo de adequação. A matéria-prima do meu produto tem soja como alergênico, devido à lecitina de soja que consta nos ingredientes. Ok.
Devo declarar nos alergênicos no meu produto que contém soja? Mesmo que na minha lista de ingredientes não seja declarado nenhuma matéria-prima que tenha soja, a matéria-prima do meu produto tem soja como alergênico. Então, mas ó, tá, entendi. Só que pensa assim, ó, a matéria... Também não sei que parte da pergunta colocar, vou colocar o começo. Então assim, ó, você diz que a matéria-prima do seu produto tem soja como alergênico devido à lecitina de soja que consta nos ingredientes. Então, a sua matéria-prima tem soja. Ela tem lecitina de soja. A sua matéria-prima é o ingrediente composto. Ou seja, é o ingrediente composto por mais de um ingrediente. Vamos supor que a sua matéria-prima seja um achocolatado em pó. Então, o que ele tem? Ele tem açúcar, ele tem cacau, ele tem lecitina de soja. Faz parte da composição da sua matéria-prima. Então, no fim, o seu produto tem sim lecitina de soja. Ele tem lecitina de soja. Se eu for parar para olhar a composição do seu produto final, a lecitina de soja está lá. Pode ser que você não tenha colocado ela individualmente, tipo, pego a lecitina de soja e colocado no seu produto. Mas ele tem lecitina de soja, porque ela entrou através de um dos ingredientes que você colocou. Então, ela está presente no seu produto final. Primeiro ponto. Aí depois, no fim, a pergunta é: devo declarar nos alergênicos do meu produto que contém soja, mesmo que minha lista de ingredientes não seja declarado nenhuma matéria-prima que tenha soja? Então, mas assim, como eu falei, a sua matéria-prima tem soja. Você só não vai abrir essa lista de ingredientes compostos se você tiver, se essa sua matéria-prima for um produto que tenha um RTIQ e esteja presente em uma quantidade menor do que 25%. Diferente disso, você precisa abrir a lista de ingredientes dessa sua matéria-prima, tá? E como a lecitina de soja está presente intencionalmente no seu produto, afinal de contas, ela faz parte da composição da matéria-prima, você tem que declarar que contém derivados de soja, porque a lecitina é um derivado de soja. Então, você vai declarar, sim, a presença intencional de um derivado de soja no seu produto final. Porque existe intencionalmente um derivado de soja em um dos seus ingredientes, tá? Então, você vai declarar, sim, vai ser como presença intencional e é um derivado de soja. Agora, veja bem se não há a necessidade de abrir a lista de ingredientes dessa sua matéria-prima, viu? Porque ela é um ingrediente composto. Ah, isso aqui é muito interessante, ó. Tive o retorno do fiscal sobre o bolinho de bacalhau. Se for mais que 50% de bacalhau, pode ser D. Caso seja inferior, somente permitido a base de bacalhau. O AFFA orientou que não é recomendado utilização com bacalhau. Engraçado, né? O mapa tem tudo dessas coisas, essa regra de 50% que não tá escrito em lugar nenhum, não tem nenhuma legislação que fala sobre essas regras de 50% do mapa, mas eles sempre usam. Tipo, se tiver mais que 50% é D, se tiver menos de 50% é com. É com não, né? É a base D. Tipo, se tiver mais de 50% de produto de origem animal é mapa, se tiver menos não é mapa. Vive esses rolos aí do mapa, mas que bom que te responderam. Como declarar emulsificante? Bom, emulsificante é um aditivo alimentar, né? E você vai declarar ele como quase todos os outros, porque aromas não declara assim, mas regra geral, como que a gente declara aditivo alimentar? Sempre no final da lista de ingredientes, independente da quantidade, tá? Sempre vai estar no final, depois de todos os outros ingredientes, com a função tecnológica dele, então no caso aqui, emulsificante ou edulcorante, ou acidulante, antioxidante, umectante, antiumectante. Então essas são as funções tecnológicas dos aditivos. Elas sempre antecedem os aditivos. E aí você vai colocar o nome dele, o número INS dele ou ambos. Então vai ficar assim: emulsificante
lecitina de soja, ou emulsificante INS 123, caso seja o INS da lecitina de soja, ou emulsificante lecitina de soja INS 123. Você tem essas 3 opções. Mas a questão é que precisa sempre ter a função tecnológica antes, aí depois ou o nome do emulsificante ou o número INS ou ambos, exceto pro corante amarelo tartrazina, porque daí sempre tem que ter o nome composto, o nome inteiro, não pode usar só o INS nesse único caso. E sempre no final da lista de ingredientes. O detalhe é que você pode agrupar aditivos que tenham a mesma função tecnológica. Então, por exemplo, se você usa 5 emulsificantes diferentes no seu produto, você não precisa ficar repetindo, tipo, emulsificante tal, emulsificante tal, emulsificante tal. Você pode falar emulsificantes tal, tal, tal e tal. É assim que você vai fazer não só para emulsificante, mas para todos os outros aditivos. A única diferença são os aromas, porque aroma eu não preciso falar qual é. Eu posso escrever só aroma, ou aromatizante, ou aromas, ou aromatizantes. Eu não preciso falar nem a classificação e nem do que é esse aroma. Então, posso declarar só aroma, mas é a única exceção. De resto, vai ser sempre assim, função tecnológica e nome, tá? E sempre no final da lista e pode agrupar. Os programas para calcular os rótulos nutricionais são confiáveis? Depende, tem uns que são, tem uns que não. Eu, antes de desenvolver o meu próprio, que é o VR Fácil, que é um bônus do Vida de Rotulagem, inclusive todos os VRs têm acesso ao VR Fácil. Antes de ter o meu desenvolvido por mim e por uma pessoa que sabe desenvolver programas, lógico, eu não usava nenhum, não confiava em nenhum, testei pouquíssimos, acho que eu testei uns 3, não gostei, e aí fazia na mão mesmo. E no VR Fácil eu confio, até porque se eu vejo um erro eu consigo corrigir, porque é meu, né, no caso. Ou então quando os VRs falam, olha, deu esse erro, deu esse problema, eu consigo também ir atrás e ver. Mas depende, tem um monte de gente que tem problema com esses programas, tá? Então assim, vai confiando 100% não, confia meio desconfiando. Gordura vegetal que tem função de emulsificar o produto deve ser declarada no ingrediente ou como aditivo? Como ingrediente. Não é um aditivo, não. Os aditivos, gente, eles se encontram em lista de aditivos, tá? Então, por exemplo, a RDC 18 de 2008 é a lista de edulcorantes, a RDC 45 são os aditivos de BPF, e aí vários grupos de produtos têm suas próprias listas de aditivos. Então, assim, você não pode considerar qualquer coisa um aditivo e você também não pode considerar qualquer aditivo com a função tecnológica que você quiser. É lógico que tem aditivos que têm mais de uma função tecnológica, mas ela precisa estar prevista em legislação. E o próprio aditivo também precisa estar previsto em legislação. Então, gordura vegetal é um ingrediente, não é um aditivo, por mais que ela tenha uma função tecnológica. Vários ingredientes têm função tecnológica, né? Se você parar pra pensar, açúcar não serve só pra adoçar. Aliás, adoçar já é uma função tecnológica, mas também é um agente de corpo, de caramelização, enfim. Sal, ele salga, ele ajuda a conservar, ele tem funções tecnológicas, mas são ingredientes, não são aditivos. Qual denominação de venda usar para um suco verde com 50% de fruta? Você precisa olhar na IN 49, principalmente. Dependendo da fruta, você tem que olhar lá na legislação de suco tropical, que eu não vou me lembrar qual é. Mas não vai ser um suco tropical, porque é um suco verde. Mas você precisa olhar na IN 49, que é o RTIQ de sucos e polpas de frutas e vegetais, e ver onde ele vai se enquadrar para essa denominação de venda. Tá? Principalmente se ele pode ser suco, tendo só 50% de fruta. Então, tem que ler lá, tem que ver lá, depende das frutas que tem, depende dos vegetais que tem. Tem que olhar na IN 49. Gente, é muito difícil falar assim, como que eu vou classificar um suco verde? Eu não sei a composição do seu suco, eu não sei quanto você coloca de açúcar, quais são as frutas, quais são os outros ingredientes, como que você fez esse cálculo de 50% de fruta, será que é 50% de fruta mesmo? Então, assim, tem que entender direitinho a legislação e aí olhar para o seu produto específico. Provavelmente, se for um suco, você vai chamar de suco de tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa. Simples assim, mas dá uma olhadinha lá na IN 49 que você vai entender direitinho, tá? Se um produto é produzido por uma empresa, embalado e distribuído por outra, a empresa que produziu disponibiliza a tabela nutricional. A empresa que for embalar e distribuir pode
fazer um Ctrl+C, Ctrl+V? Olha, teoricamente pode, partindo do princípio de que você confia nas informações que a empresa que produz te passa, sim, porque ela fez a informação nutricional do seu produto, né? Por mais que assim, essa empresa ela produz barrinha de cereal para 50 empresas diferentes, para 50 marcas diferentes, mas é a mesma barrinha. Se é a mesma barrinha exatamente, não tem nenhuma diferença do produto, vai ser a mesma composição nutricional para todo mundo. Então, se um foi lá e fez, todo mundo pode copiar. Porque é o mesmo produto, produzido no mesmo lugar, com os mesmos ingredientes, nas mesmas quantidades e tudo mais. Então, assim, partindo do princípio de que quem produziu o alimento que você vai comercializar te passou uma informação nutricional sobre o seu produto, sim, você pode dar Ctrl+C, Ctrl+V e colocar no seu rótulo, porque é a informação nutricional do seu produto. O que a gente não pode fazer é simplesmente olhar a barrinha de cereal, por exemplo, do concorrente e assumir que a minha vai ser igual. Porque por mais que eu olhe na lista de ingredientes e sejam os mesmos ingredientes na mesma ordem, eu não sei que quantidade de cada ingrediente ele colocou. Não é porque tá na mesma ordem que é exatamente a mesma quantidade. Então, copiar do concorrente sem saber se o produto é o mesmo ou não, aí tá errado. Mas copiar de alguém que falou, olha, esta é a composição nutricional do seu produto, aí tá certo. É como se você tivesse me contratado como consultora para fazer a informação nutricional do seu produto, aí eu te mando a tabela nutricional, você pode copiar e colar no seu rótulo, ela já vai estar certinha. Só olha se tá dentro dos padrões, tudo certinho. Mas, teoricamente, é pra você poder confiar nessa informação, sim. E aí você pode simplesmente pegar e passar pro seu rótulo. Só veja se é do seu produto mesmo. Pode usar a data de validade ou de fabricação como lote? Pode, você só precisa deixar isso indicado, tá? O que você não pode fazer é usar a data de fabricação ou a data de validade como lote e não indicar no seu rótulo que a data de fabricação também é o lote, tá? Então isso precisa ficar claro, que o seu lote é a data de validade, que o seu lote é a data de fabricação. E você precisa ter isso registrado dentro da empresa, porque o lote serve para rastreabilidade. Então, por que a gente precisa ter isso? Porque se tiver algum problema na produção ou se o consumidor tiver algum problema com o seu produto, o que vai identificar ele é o lote. Ó, eu comprei o produto do lote tal, 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 e ele está mofado. Então você precisa saber, você precisa ter os registros desse lote internamente para saber, nossa, que dia que foi feito, para onde foi comercializado esse lote, que dia que saiu, quais foram as condições de transporte para você conseguir fazer essa rastreabilidade. E a mesma coisa se você tiver um problema na sua indústria. Nossa, eu vi que deu uma contaminação de salmonela aqui. Quais lotes foram atingidos? Tal, tal e tal. Para onde esses lotes foram? Quem eu tenho que avisar? Como que eu vou fazer esse recall? Como que eu vou avisar? É tudo através do lote. Então, a empresa precisa ter todas as informações desse lote e o consumidor precisa conseguir identificar esse lote. Mas esse lote pode sim ser a data de validade ou a data de fabricação, desde que isso esteja indicado no rótulo. Rótulo errado. De quem é a culpa? Profissional que fez ou empresa que autorizou? Olha, depende. Quem é este profissional? Porque, assim, esse profissional é um consultor, este profissional é um responsável técnico, este profissional é só um profissional CLT da área de regulatórios, marketing, enfim. Depende, tá? Então, deixa eu falar de cada um. Consultor. Isso precisa estar no contrato. Quais são as suas responsabilidades com esse rótulo? Porque pensa bem, vamos pensar pro lado da empresa. Eu sou empresa e contrato a sua consultoria, Carlos. Aí eu falo lá, Carlos, faça aqui meu rótulo. Aí, beleza, você vai lá e faz o rótulo. Aí eu ponho esse rótulo no mercado, do jeitinho que você falou. Tá? Do jeito que você me mandou no relatório, eu coloquei no mercado. Aí eu tomo uma multa por uma informação que você me falou pra colocar nesse rótulo. Você não acha que eu vou querer voar em cima de você e te fazer pagar essa multa? Afinal de contas, foi você que me falou pra colocar aquela informação ali? Com certeza. E se isso não tiver previsto em contrato como vai funcionar, você vai se lascar, porque a empresa vai querer que você pague. E essa multa pode ser de 10 milhões. Então, assim, como você vai pagar uma multa de 10 milhões, né?
Quer dizer, se você tiver dinheiro, você paga, mas é complicado, né? Ninguém quer pagar uma multa de 10 milhões, nem as empresas multimilionárias. Então, assim, isso precisa ficar previsto em contrato. E aí, como você vai fazer esse acordo com a empresa, de quais vão ser as suas responsabilidades, de se acontecer uma multa, aí é de cada um. Lá no Vida de Rotulagem tem, no módulo de consultoria, na aula 2, se eu não me engano, eu falo sobre contrato. Tem um modelo de contrato lá e eu bato bem nessa tecla e mostro lá como que tá no meu e quais são as minhas responsabilidades. Já vi profissionais que no próprio contrato falam, eu não sou responsável por esse rótulo, tipo assim, tô te passando aqui as informações, mas se der treta é com você, eu não sou responsável por isso. Se a empresa assinou, meu bem, ela assinou, entendeu? Ela assinou que você não é responsável, ela não pode vir atrás de você. Mas enfim, daí cada um faz o seu acordo. Se você é responsável técnico daquela empresa, vai respingar em você sim. Porque olhar a rotulagem, ser responsável pela rotulagem é uma das responsabilidades técnicas. Então isso pode respingar em você. Você vai ter que pagar a multa? Muito provavelmente não. Daí eu não sei muito bem como funciona, porque eu não sou responsável técnica, mas a gente pode ir lá perguntar pra Paula Heloise sobre isso, né? Se ela estivesse aqui na live, eu poderia até colocar ela aqui pra responder isso, mas ela não está. Aí eu não sei como que isso ficaria para o responsável técnico, mas respingaria de alguma forma, tá? Agora, se você é um profissional CLT lá dentro, você não vai pagar essa multa, você não vai ser o responsável técnico, mas vai acabar respingando de alguma forma, porque assim, promovido você não vai ser, né? Então. Só que normalmente, principalmente em empresas maiores, isso passa por muitas pessoas, né? Não é só uma pessoa que olha para o rótulo, não é só o pessoal de regulatório, isso vai passar para marketing, isso vai passar por outras pessoas. Então é difícil você responsabilizar uma pessoa só, mas feliz com você as pessoas não vão ficar. Então, no fim, o profissional ele tem alguma responsabilidade sempre, mas não quer dizer que ele vai pagar a multa, né? Então, assim, em nenhum caso, mas principalmente no caso da consultoria ou assessoria, é bom você deixar isso bem claro no seu contrato, qual vai ser a sua responsabilidade, porque senão a empresa vai voar em cima de você para pagar. Tem um produto X e uso biscoito com ovo na composição e uso a mesma sala de pesagem para todos os outros produtos que não tem ovo. Devo colocar nos alergênicos de todos os produtos que pode conter ovo? Renata, o ideal seria você fazer um programa de controle de alergênicos, né? Mas pela situação que você está falando aqui, sim, o ideal seria você falar da contaminação cruzada com ovo em todos. Um fabricante vai lançar um leite em pó no mercado e me procurou para fazer a rotulagem. Estou um pouco perdida até como começar. A imersão do zero ao rótulo completa é para você. Faça sua inscrição. Lá você vai saber exatamente como começar. Fiz tabela de informação nutricional de doce de leite, açúcares adicionados, glicose e sacarose. Pela nova legislação, existe VDR para açúcares adicionados. Ficou 20% do VD com uma porção. Faz sentido? Não sei se sentido faz, mas eu precisaria saber a composição do seu produto, como que você fez esse cálculo e tudo mais. Mas lembrando que não pode ir assim pro mercado ainda, tá? Ó, do chefe falou, RT é responsável sim, mas não é responsável integral, né? Não vai pagar a multa, quem vai pagar a multa é a empresa. É possível prever o valor das multas conforme o erro? Não. Normalmente ela é baseada no faturamento da empresa. Isabela, o que deve constar no documento que irei apresentar para a empresa com as informações nutricionais, além da tabela nutricional e os ingredientes? Depende. Primeiro que se você foi contratada para fazer só informação nutricional, ingredientes nem tá dentro. Se você foi contratada para fazer informações nutricionais, você vai ter que dar para a empresa uma tabela nutricional pronta. É isso. Não tem mais nada que você precisa entregar. É uma tabela nutricional pronta de acordo com os padrões da RDC 360 e RDC 359. Se o cliente tiver interesse, é informação nutricional complementar também. RDC 54. Não, ainda não pode ir para o mercado com açúcares adicionados na tabela de informação nutricional, porque açúcares adicionados não estão previstos nas legislações atuais, só açúcares totais. Açúcares totais você pode colocar, adicionados não.
Na lista de ingredientes, eu posso colocar apenas carne bovina ou não? Tenho que descrever o tipo. Você sabe que eu tenho essa dúvida também, porque assim, na RDC 259, a gente tem na parte de lista de ingredientes mesmo, uma tabela com nomes genéricos dos ingredientes que a gente pode usar. Então, por exemplo, queijo. Todos os tipos de queijo, a gente pode declarar na lista de ingredientes somente como queijo. É uma declaração genérica que a gente pode fazer. E lá tem sobre peixe e tem sobre frango. Então, todos os peixes podem ser declarados como peixe e todos os frangos podem ser declarados como carne de frango, mas não tem sobre carne bovina. Então, partindo disso, eu entendo que você precisa falar qual é, tá? Mas, assim, também acho estranho poder falar só carne de frango e peixe e precisar definir qual é a carne bovina. Então, descrever é mais certo, tá? Descrever é mais certo, porque nessa lista de declarações genéricas da 259 não tá previsto carne bovina. Qual é a forma correta de colocar o zero na tabela? 0 gramas, né? Pode ser 0G, 0.0G ou só 0. Eu entendo que é 0G. Por quê? Você precisa colocar a unidade de medida, porque é como se 0 fosse um valor, entendeu? Não é que aquela informação não tem uma unidade de medida, ela tem, entendeu? Como que eu vou conseguir explicar isso melhor? Peraí. Eu acho que você sempre tem que colocar a unidade de medida, mesmo que seja 0, porque faz parte da informação nutricional. Então, eu sempre coloco 0G. Eu não coloco 0.0 porque eu entendo que quando é ponto 0, independente se é 1.0, 2.0, 3.0, 4, se é um número inteiro, mesmo que ele seja menor do que 10, eu entendo que você não precisa colocar vírgula 0, porque senão faz o menor sentido matemático. Se a partir do momento que aquele número deveria ter uma casa decimal se ela existisse e ele não tem, é porque ela é 0. Então é um número inteiro, né? Não tem casas decimais. Então, para mim, não faz o menor sentido colocar o 0 ali. E aí, para corroborar com este pensamento que eu já tinha, na nova rotulagem nutricional, é dito que não é para colocar o 0 depois da vírgula, tá? Isso fica bem claro na nova rotulagem nutricional. Mas eu já entendo que funciona assim, porque esse 0 depois da vírgula não faz o menor sentido. Então, mais para falar 0,0. Então, eu coloco 0G. Sempre com a unidade de medida, mas só o 0. Eu entendo dessa forma. Não existe contaminação cruzada com glúten. Então, não existe contaminação cruzada com glúten. Ponto. Existe contaminação cruzada com alimentos que tenham glúten. Trigo, centeio, cevada e aveia. Então, a contaminação cruzada, você vai falar o nome do alimento. Alérgicos pode conter trigo. Alérgicos pode conter cevada. Alérgicos pode conter centeio. Alérgicos pode conter aveia. É assim. O glúten contém. Se você tem uma contaminação cruzada com trigo, centeio, cevada ou aveia, você tem glúten. Contém, sempre. Não existe pode conter glúten. E não existe falar não contém glúten quando você tem contaminação cruzada com algum ingrediente que tenha glúten. Então, não existe contaminação cruzada com glúten, entendeu? Contém glúten. A contaminação cruzada é com o ingrediente que tem glúten, tá? São coisas diferentes. E é um erro muito comum, inclusive. Como saber se o produto tem RTIQ? Procurando, Lara. Não tem magia, não. Tem segredo, não tem procurando. É que os RTIQs agora eles estão muito bem divididos e muito bem expostos, digamos assim, nos sites. Então você... tô procurando o RTIQ de um produto que é da Anvisa. Você vai lá no site, na biblioteca de alimentos da Anvisa e vê se existe o RTIQ daquele produto. Dá um Ctrl F lá, escreve, procura algumas palavras-chave ali e vê se tem. No mapa, eles ficam num lugar separadinho. Então, até no vídeo de rotulagem eu ensino a encontrar isso. Mas no próprio site do mapa você consegue encontrar todos os RTIQs de produtos de origem animal e todos os RTIQs de bebidas vegetais e de bebidas alcoólicas também, tá? Então isso está bem separadinho nos sites dos próprios órgãos que regulamentam aquele produto. Daí você vai lá, dá um Ctrl F e vê se tem do seu produto. Ou então vai lendo um por um para ver do que tem. É assim, mas tem que procurar mesmo. Com o tempo, conforme você vai trabalhando, conhecendo a rotulagem, você já vai lembrando. Leite condensado tem, doce de leite tem, hambúrguer tem. Os produtos de origem animal normalmente tem, tá? Parta do princípio de que tem. Os da Anvisa, você já pode partir do princípio de que não tem, tá? Então, mais ou menos assim. Mas tem que procurar mesmo, não tem segredo não.
Para produtos que sofrem, por exemplo, cozimento, você considera essa perda para calcular a tabela nutricional? É bem difícil considerar essa perda na parte teórica. Eu tento pegar as informações do produto já cozido. Tipo assim, tem tabelas de composição nutricional que trazem a composição nutricional de 100 gramas de batata cozida. E eu pego esta informação, porque é muito difícil você, teoricamente, saber quanto que a batata perdeu de cada coisa a hora que cozinhou, né? Então, assim, mas tem que considerar, sim, que houve um cozimento, que houve uma desidratação, que foi assado, que foi frito. Tudo isso precisa ser considerado na hora de calcular a tabela nutricional. Sem lactose, não é obrigatório declarar a medida caseira, né? Tem fiscais pedindo para colocar. Não é. Inclusive, gente, como é seu nome? FL Jacomo. Inclusive, Jacomo, no documento de perguntas e respostas sobre lactose, tem essa pergunta. E a Anvisa deixa claro lá que não precisa de medida caseira. Você vai colocar a porção de 100 gramas e aí não tem medida caseira. Por quê? Porque não tem medida caseira, né? Tipo, se eu tô fazendo um leite zero lactose, a medida caseira dele é um copo. Então, não. Mas no documento de perguntas e respostas da Anvisa tem exatamente essa pergunta e eles explicam que não é para colocar e explicam até o porquê não é para colocar. Então, quando o fiscal te pedir, eu sempre falo, gente, não bate de frente com o fiscal, não tem essa treta, não, sabe? Só fala assim, nossa, estranho, porque eu tava vendo o documento de perguntas e respostas da Anvisa sobre lactose, e aí tem a pergunta número não sei o que, que agora não vou saber qual é o número da pergunta, né? Mas tem essa pergunta lá, com certeza. E aí na pergunta não sei o que lá, eles falam que não é pra colocar. Saiu alguma outra edição? Tem alguma outra coisa onde tá escrito que é pra colocar? Porque aqui fala que não é pra colocar. Como que a gente vai fazer? E aí você consegue argumentar, entendeu? E aí se ele continuar exigindo, aí você coloca, né? Sei lá, e você vai colocar meio copo, porque é melhor fazer isso do que levar uma multa, né? Mas argumenta, inclusive com base num documento da Anvisa. Pode seguro que não é pra colocar, não. A IN67 que dispõe sobre nova fórmula se enquadra para os produtos no mapa? Sim, todos. É só olhar o âmbito de aplicação. Tá escrito lá, tipo, produtos embalados na ausência do consumidor, blá, blá. Então, são todos. Então, entra assim pro mapa. Deve colocar na lista de ingredientes óleo vegetal de girassol ou óleo de girassol. É um dos ingredientes que tem declaração genérica pela RDC 259, tá? Pode ser só óleo vegetal. Polpa de fruta é registrada no CIP Agro e não necessita de símbolo do CIF? Sim, polpa de fruta não é produto de origem animal, então não precisa. Não é produto de origem animal, né? É só produto de origem animal que precisa de CIF. A discussão do zero após a vírgula sempre volta, sempre. Ela sempre existirá. Ainda bem que você pensa igual a mim, pelo menos estamos do mesmo lado nessa discussão. Como fazer rotulagem em caixas de bombom sortido caseiro? Lu, da mesma forma que você faz a rotulagem de qualquer bombom, a única diferença vai ser a sua tabela nutricional, tá? E você precisa saber se eles são nutricionalmente similares ou não. Se eles não forem nutricionalmente similares, você precisa fazer uma tabela nutricional para cada um. Se eles forem nutricionalmente similares, aí você pode fazer uma tabela nutricional só para todos. Mas lista de ingredientes precisa ser de cada um, alergênicos, tudo para cada um, tá? Tem alguma legislação que autoriza o uso de aromatizante em azeite de oliva? Azeite de oliva tem legislação, viu? Agora, não sei qual é, nunca trabalhei com azeite, não vou lembrar jamais essa legislação, mas tem que dar uma olhada. Mas acredito que seja possível sim, tá? Mas não sei, tem que olhar, eu nunca trabalhei com azeite. Outro dia comprei um suco de melão gaseificado, acho que era japonês, e ele já tinha rotulagem frontal. Mesmo se ele fosse japonês e que já exista a rotulagem nutricional frontal no Japão, não pode ser comercializado assim aqui, precisaria tirar essa informação. Existe algum meio de encontrar os ofícios circulares e memorandos do mapa? Nos Sysleges você consegue encontrar os que são públicos. Os que não são públicos, aí você precisa que alguém te mande, alguém que recebeu te mande. Mas os públicos você acha nos Sysleges. Uma empresa vai distribuir um produto estrangeiro. Na identificação de origem, eles usam produzido por a empresa estrangeira
Importado e distribuído por a empresa. Eu acho que é assim mesmo. Ou podem usar só produzido por distribuído sem o importado. Não precisa falar que foi importado. Na RDC 259 fala disso, de quando é importado. Precisa ter um importado, sim. Um nhoque que tem aromatizante natural. Devemos informar, então, contém aromatizante no painel principal. Ok. Até aí estamos ok. Mas precisa informar a mesma frase na lista de ingredientes? Não, na lista de ingredientes você vai escrever apenas aroma. É só isso. Como declarar alergênico na matéria-prima em observação ao gene doador? Você precisa colocar o gene doador que causou a transgenia daquele seu ingrediente transgênico na lista de ingredientes, tá? Pode ser logo depois do ingrediente, pode ser no final, fazer uma referência com asterisco. Não tem, tipo, uma forma específica de fazer, mas tem que ser no lugar onde você declara os ingredientes. E aí você coloca o nome do gene doador pra nada, né? Porque ninguém liga. Quem que sabe o que é gene doador? Posso usar uma tabela nutricional para 30 gramas, porque é biscoito, mais 100 gramas por 100 lactose. Não tem biscoito sem lactose, não, viu? Biscoito não pode ser sem lactose, não. Então, não pode. Não se enquadra na 135, tá? O percentual de medida caseira acima de 230 vai usar 2 unidades, medida caseira vai ser 2? Mas como que você tá tendo uma medida caseira que deu 230? Não pode? Não pode. Isso aí não é mais embalagem individual. Não pode. Você vai ter que usar a porção. Eu precisaria contextualizar essa sua pergunta aqui, na verdade. Mas pelo que eu entendi, você está querendo tratar como embalagem individual. E não é. Não é. Não consegui entender como isso aqui pode existir, entendeu? Como isso aqui pode funcionar. Não dá para sua medida caseira ser 230% a mais. Você sai de embalagem individual. Não dá. Volta pra porção e uma medida caseira. Do que eu entendi da sua pergunta. Beleza, gente? Um beijo. Tchau, tchau.